Olá pessoal, eu sou a Euriale Vaidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Nós já estamos na 5ª temporada e muita história e resenha até chegarmos neste momento. E te convido a seguir as nossas redes sociais do Comitê de Clientes, do Portal Customer, para você não perder nenhum conteúdo. Todos os dias temos pautas, artigos e entrevistas com profissionais do segmento para trazer novidades e te manter atualizado sobre a maturidade de atendimento ao cliente e experiência do cliente no Brasil. E nesta temporada nós temos 2 patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é a NICE, líder de soluções em experiência do cliente, integrando desde o digital até o omnicanal, proporcionando jornadas conectadas, coesas e também muito personalizadas para o seu atendimento. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso patrocinador especial do episódio, eu te convido a assistir uma vinheta bem rápida e já voltamos. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E o nosso segundo patrocinador do dia é a DNK, com soluções de voz, URA humanizada, para você dar voz ao seu consumidor no atendimento e no seu contact center. Eu vou deixar as informações dos nossos patrocinadores aqui nos comentários e também nas nossas redes sociais para você se conectar e saber mais como transformar a experiência de seus consumidores. E o nosso podcast, ele possui como foco conectar pessoas, empresas e propósitos. E para falarmos mais sobre isso, nada melhor que um especialista em atendimento ao cliente com muita história e alguns cases que nós vamos falar aqui na data de hoje. Mas antes de entrarmos no assunto, convido você, Marcelo, a se apresentar, contar um pouco sobre a sua história e mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, se dedicando a trazer conteúdo aos nossos ouvintes. Legal, Yuri. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É muito bacana falar sobre esse assunto porque está no meu sangue, na minha história há 22 anos. Eu tenho 22 anos de história nisso que eu chamo de serviço ao cliente, né? Quando falo de serviço ao cliente dentro do ambiente de contact center, são todas as etapas, né? Porque mesmo o cliente naquele momento mais difícil de atrito, numa cobrança, por exemplo, ou no caso de uma prevenção à fraude, que é uma situação que gera para o cliente diretamente aquela preocupação com uma situação que pode ali gerar um problema para ele, a gente está servindo o cliente. Então, trabalho tem muito tempo nessa área. Comecei como operador, né? Tenho o privilégio de poder contar sempre isso, porque é na PA que a gente sente aquele cheiro, aquela necessidade de como servir o outro. Eu gosto sempre de falar para os novos operadores, os novos técnicos, os novos analistas que vão entrar, que o principal enfoque deles naquela fase de treinamento, na fase de onboarding, é aprender o máximo possível. Mas eu sempre falo, usando a minha experiência, de que na hora que entrar a primeira ligação, tudo vai embora. Vai dar aquele frio na barriga, é normal. E o mais importante é se colocar no lugar do cliente. Eu digo que tem uma regra de ouro que é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, cada um de nós somos clientes. Então, eu falo muito para as pessoas, né? Se coloque como cliente, se coloque não no sapato do cliente, mas no seu próprio sapato. Porque você vai certamente, independente da atividade de servir o cliente, você vai conseguir executar um bom trabalho se o enfoque for esse. O propósito junto com a empatia são 2 pontos muito importantes que de fato você trouxe, eu concordo com eles. E para a gente contextualizar, hoje nós temos o público ouvinte ou que está nos assistindo, metade são profissionais que estão ingressando na área de atendimento, na área de experiência do cliente. Então vamos contextualizar esses profissionais. Para o Marcelo, o que é a experiência do cliente hoje? Eu parto sempre desse ponto, né? A experiência do cliente, ela tem que estar focada na questão de que nós estamos falando de pessoas. Cada um de nós, né, profissionais nessa área, falando do cliente, a gente coloca muitas vezes o cliente num pedestal como se fosse alguém que a gente não conhecesse. Ou que a gente tenha muitos os vieses em relação a como que é a persona, como que é o perfil. Eu vejo que para tratar
o tema de experiência do cliente é entender que nós estamos falando de alguém como a gente, que a gente também está nesse papel de cliente o momento todo. E experiência do cliente, né, como eu comentei na introdução, passa por todas as etapas, desde o contato inicial ali com o produto e principalmente nessa fase, né, nessa jornada que a gente tem vivido de muita digitalização, né, daquelas transações ou das necessidades básicas estando numa camada digital, quando a gente está de frente com o cliente, é o momento muito mais especial do que sempre foi, e agora se torna muito mais importante, porque o que é básico, o cliente já vai ter nos canais digitais, independente de quais sejam, a possibilidade de se servir. Na hora que ele está com você, na hora que ele está com a pessoa do outro lado, é o momento máximo do servir o cliente e proporcionar a experiência. Como essa é uma oportunidade máxima, e se ela for bem sucedida, ótimo, você conseguiu marcar bem aquele momento importante na relação com o cliente. Se o contrário acontecer, a gente já sabe qual a consequência na prática. Exato, né? E essa consequência ela pode ser muito drástica para a própria reputação da marca, e isso pode ter ali uma consequência até financeira severa para a companhia, né? E quando a gente fala também de experiência do cliente, parte dela está contido o atendimento, né? E você hoje atuando na linha de frente praticamente, que é onde ela está pulsando o coração do consumidor, dentro do contact center, como que você leva essa experiência do cliente, a importância disso para o operador que está ali como a gente, né? Eu fui operadora há vários anos também, como é que a gente cativa esse colaborador, esse operador que está ali na linha com o cliente? Eu tive a oportunidade na minha carreira de trabalhar, eu digo, nas três óticas do servir o cliente, na experiência do cliente. Primeiro, como operador, né, depois como líder de operações próprias, né, de pessoas que trabalhavam dentro do negócio, né, como um departamento de operações, de serviços ao cliente dentro de casa. Tive depois a oportunidade também de terceirizar, né, de participar de projetos de terceirização e de gestão do contrato com os parceiros. Por que eu faço essa diferença, né? Primeiro que terceirizar é o verbo mais comum, né? Mas a gestão tem que ser de parceria, porque você não terceiriza a responsabilidade da interação com o seu cliente, independente da atividade, simplesmente, né? Porque você está ali nesse contato de parceria muito grande. E eu falo que nos últimos 12 anos, eu estou do lado da prestação de serviço, do lado do fornecedor, né? E sempre que a minha equipe fala, poxa, o cliente, né? Sempre a gente se refere, né, a quem contrata os serviços como cliente, né? Aquela pessoa que é responsável pela gestão do contrato, pela gestão da operação ali. A gente sempre fala, pô, ele é muito exigente, está pedindo muita coisa. Eu falo, vamos atender, porque a gente bota a mão na massa, né, nessa grande responsabilidade como parceiro com o intuito de apoiar o cliente que está na ponta. E educar isso, passar essa experiência e passar esse conceito, de novo, se torna muito mais importante, porque os serviços de BPO tendem a depender muito menos de pessoas, mas nunca vai deixar de existir. Não. Vai ter um grau de especialização muito grande e a necessidade de entender por que aquilo está sendo feito, a conexão com o propósito, vai ganhando uma amplitude muito maior a cada dia. Quando a gente coloca uma automação, um serviço de atendimento virtual que diminui o volume, você tem um aumento no tempo de atendimento, no tempo médio de atendimento, na maioria das vezes, porque o que demanda o humano é muito mais crítico, muito mais exigente. Portanto, você vai ter que ficar, eu falo para a equipe, né, você vai ter que ficar muito mais alerta com aquele cliente que vem para você, porque ele não vai vir com algo simples e você precisa entender, sem os automatismos, sem aquilo que infelizmente robotização no passado, né, ficou muito marcado no gerundismo. Sim. Porque era muito repetitivo, não tem gerundismo. Não funciona mais. O contato e a experiência do cliente passam por uma ligação ali fluida, de pessoa para pessoa. Alguém com uma necessidade e alguém com o empoderamento para atender aquela necessidade do cliente. Se você tocou num ponto que eu também concordo que é um mito, e já virou um mito, que é o call center vai acabar, o atendimento humano vai acabar. Não vai acabar. Gente fala com gente. A tecnologia, a transformação digital, ela vai utilizar mecanismos para a gente facilitar as coisas que são mais simples, mas o complexo, quando a gente precisa de algo mais urgente, o consumidor quer falar com gente. E esse é um ponto muito importante. E quando você citou um outro quadrante, que às vezes as empresas não fazem esse elo,
é a área de planejamento. Então, se eu tiro o simples e deixo o mais complexo, o mais delicado para o operador olhar, eu tenho um aumento de tempo médio. Sim. E aí o planejamento precisa equilibrar esses pratinhos, né? Como que você vê a área de planejamento alinhada a essas estratégias de CX? Eu sou egresso da área de planejamento. Eu sei. Fui analista, depois fui supervisor, depois fui gerente de área de planejamento. Então, tá no sangue, né, olhar a questão de planejamento dentro da visão de experiência do cliente. É mais do que olhar o número, né? É interpretar as tendências de mudança do padrão do cliente, que se refletem numa volumetria que muda de comportamento, a sazonalidade que vai se alterando, ou o mix de motivos pelo qual o cliente está chamando, se for uma central de atendimento, ou o mix de motivos que estão ali numa fila de atendimento de um back-office, ou os tipos de interação de alertas gerados numa operação de prevenção à fraude, ou o retorno que o cliente está dando, se ele vai ou não dar a promessa de pagar, em quais condições, enfim. Esse acompanhamento dos números, a ciência de olhar os números, ela precisa ter a visão de que esses números estão acompanhando uma mudança do perfil do cliente, do comportamento do cliente. Então a importância do planejamento, ter essa visão muito clara de saber que os números estão dizendo o que as pessoas estão, como as pessoas estão se comportando, é tão importante para garantir que você não tenha disrupções ou tenha solavancos nessa transformação que a gente vai vivendo dia após dia, nessas mudanças que vão acontecendo em todos os aspectos. Eu falo que eu sempre gosto de falar muito de planejamento, porque uma das características que me fez me tornar líder foi a visão de olhar o número, mas saber o que estava acontecendo. Falar, poxa, esse número está dizendo isso. Vamos cortar tantas pessoas? Não. Porque isso aqui é temporário. Qual história o número está contando por trás do número? Vamos olhar um pouco mais. Então isso sempre fez muita diferença e as pessoas que trabalham nas áreas de planejamento das operações que estão comigo, eu sempre gosto de trazer para essa realidade do que está acontecendo no negócio. Porque quanto mais informações se souber, mesmo que elas não estejam aterrizadas em números ali, mas só da pessoa saber que, opa, sei que isso aqui é uma tendência, que isso pode acontecer, o olhar dos números deixa de ser simplesmente matemático e passa a ter um olhar muito da característica e do propósito do serviço que está sendo dimensionado ali. Exato, a área de planejamento ela passa, eu tive uma passagem também de alguns anos pela área de planejamento, apaixonada por números, né? Na minha visão não se faz estratégia de cliente sem contar a história através dos números. Sim. E o número ele não é só um item matemático, e de fato ele conta uma história, ele conta uma emoção, ele traz um comportamento. E trazer a área de planejamento para dentro da operação, trazendo esse elo, é fundamental para as coisas fluírem muito melhor. Aquele planejamento isolado na salinha fechada ali, que não fala com ninguém, não funciona mais. Exatamente. Né? Então a ponta precisa estar unida e para transformar de fato a experiência do consumidor de um jeito que ele sinta. Uhum. Né? Eu falo muito isso, né? A sua estratégia de empresa faz com que o seu consumidor sinta? Sim ou não? E é binário essa resposta. Mais ou menos. Não. Ou ele sente de verdade, ou ele não vai sentir que aquilo é genuíno, que aquilo é verdadeiro. E aí, ou ele sente pior, ou ele sente uma experiência ruim. E aí se torna contra a marca. E no Contact Center a gente tem muitas informações vivas. O consumidor está ali falando. Uhum. Seja falando numa área de informações, na ouvidoria, no saque, na cobrança. Ele está falando a todo momento. E como dar voz estrategicamente para esse consumidor? Hoje, como BPO, você está no meio. Você tem as marcas contratantes, você tem o BPO e você tem o cliente falando com você. Como é que é esse elo de levar a voz do consumidor, de representar a voz do consumidor para as empresas hoje? O desafio é sempre muito grande porque ele parte de muito do que as pessoas já acreditam que é o que está acontecendo na realidade. Quando você mostra os números e vê na prática que, eu acho que o volume que está chegando é por causa disso. E você fala, olha, não é bem assim. A gente sempre se depara com caras de né? Beleza, então vamos detalhar isso, vamos aprofundar. E eu vejo, por exemplo, hoje soluções de transcrição de speech analytics, por exemplo, entrando com um potencial gigantesco de insumos para você conseguir escutar bem a voz do cliente numa quantidade de amostras muito maior do que o que é possível, por exemplo, dentro de um processo tradicional de monitoria da qualidade. Sim. E dizer, o seu cliente está falando isso. Não, mas por exemplo, eu informo para ele o saldo logo no topo da URA. Por que ele está pedindo saldo? Às vezes é porque realmente ele quer confirmar aquela informação, ele está dizendo, eu quero confirmar.
né? Sim. E não é porque não está certa a informação, ele quer confirmar, é padrão do cliente. A gente tem hoje, né, a questão de de uma diferença de perfil de consumidor que nem todos vão se digitalizar. Não. E não está vinculado diretamente com a questão de idade. Está vinculado, muitas vezes, com o tipo de demanda. Eu falo que tudo aquilo que está vinculado com questões financeiras, né, que toca o órgão mais sensível do corpo humano de cliente, que é o bolso, o cliente vai querer checar e rechecar a informação. E você vai ter que ter, no humano, uma condição de dar a informação com muita segurança para ele. Se no digital ele ficou com alguma insegurança nessa mesma informação que foi colocada. Então, dá esse tipo de insumo para dizer, poxa, eu fiz uma jornada e esperava que o cliente nunca mais fosse me pedir saldo para o atendente, mas ele pede. E tá tudo bem, porque ele quer confirmar aquela informação, ele quer ter certeza. Não é porque a sua jornada construída no digital não tá legal. Então, ter condições de mostrar isso, quebrando por tipo de cliente, por portfólio, por N variáveis, é fundamental para mostrar que o que foi feito tem o reflexo de acordo com o tipo do cliente. Na prática, é o cliente quem manda. É o cliente quem vai dizer ali... Ele está pagando a conta. A forma como ele quer ser tratado, Exato. como ele quer ser servido. E o consumidor, ele quer exatamente isso. Ele quer ser atendido do jeito que ele quer ser atendido, na hora que ele quer ser atendido, no canal que ele quer ser atendido. E hoje ele muda de canal a todo momento. Então, ele está numa situação um pouco mais corrida, ele vai entrar no chat. Ele está com um pouco mais de tempo, ele pode entrar numa ligação. Ou ele não gosta de ligação, ele vai para um outro canal de e-mail, porque é mais rápido e depois ele vê a resposta. E o mesmo consumidor pode ir para os 3, 4, 5 canais ao mesmo tempo, em momentos diferentes, e tá tudo bem. E esse é a nova realidade. E se você barra algum dos canais, você já tem uma fricção. E ele fala com a marca, ele não fala com o Marcelo, ele não fala com a Euri, ele fala com a marca, ele não fala com o canal. Ele fala com a marca como um todo. Como que a marca traz essa experiência atrelada a um bom planejamento, atrelada a uma voz do consumidor. E um ponto muito interessante que você colocou, que é o crescimento do speech. De fato, eu acredito muito nessa tendência também, porque é um meio da gente ter a informação, estratificar uma informação que já está dentro de casa. Sim. Então, eu tenho análise do sentimento pelo tom de voz do consumidor, pelo tom de voz da resposta do próprio colaborador. Eu tenho todos os insights de sentimento pelo texto, seja ele das redes sociais, seja do e-mail, seja do chat, ou seja da voz transcrita. E eu não incomodo o consumidor mandando várias pesquisas no e-mail dele para ter, às vezes, a mesma informação que ele já está te falando no outro canal. De maneira instantânea, né? De maneira instantânea. Real, praticamente, né? Exato. E ainda, se acontecer alguma fricção, acende ali a luzinha vermelha, o supervisor vai ali na hora, não no dia seguinte, às vezes. Então, como que essa estratégia, como que você, dentro da sua equipe, ajuda as marcas nesse ponto? Primeiro que, embora... a gente sempre fala que as tecnologias são antigas, mas você só consegue extrair o máximo delas colocando na realidade. Às vezes no PowerPoint é bonito, você fala, putz, vou fazer e acontecer com isso aqui. O PowerPoint aceita tudo às vezes. Mas na hora que você põe no dia a dia, você vai primeiro se esbarrar com essa questão das pessoas terem o viés de confirmação daquilo que elas acreditam, daquilo que elas já estão acostumadas, e o dado traz algo diferente. E mais, né, ele detalha. Eu falo que a gente trabalha muito com os KPIs, com os OKRs, mas às vezes você tem performance indicators que não são chaves, mas que te dizem muito mais do que os KPIs que foram definidos em algum momento e que às vezes estão ultrapassados. Às vezes você tem ali os resultados que são chaves, que estão vinculados com os objetivos, mas não tão diretamente. Por quê? Porque o que vai dar essa tônica é a voz do cliente. E ter condição de ouvir, ok, vamos ouvir, vamos fazer monitoria, mas vamos ler também o texto de uma transcrição para entender uma quantidade maior daquela situação, porque senão a gente, no call center, pela velocidade que as coisas acontecem, pela dinâmica, às vezes a gente sempre se depara com gestores que ficam naquela máxima de, escutei uma ligação, tem muitos clientes com essa característica. Ou às vezes eu escutei duas... Significa quantos muitos? Eu falo assim, quantifica, quanto significa muito para você? Vamos lá, e não é nem para dar esse insumo pro gestor da operação que está contratando a gente. É pro nosso próprio time ter mais subsídio do que está acontecendo no dia a dia. E fazer um diagnóstico assertivo. E mudar a estratégia de maneira muito mais rápida e deixando as pessoas cientes. Eu estou ouvindo o que está acontecendo. Porque às vezes você chama o atendente, ele tem tanto detalhe, mas você não consegue falar com todos.
Mas você precisa dar também para quem está na ponta a visão de que ele está sendo ouvido através de todas as medições, né? E o Contact Center é cheio de medições, né? E muitas delas muito mais rigorosas no aspecto de produtividade. Mas quando você chama a equipe e mostra, é isso que está acontecendo na central, você sente as pessoas falando, exatamente, conseguiram capturar o que está acontecendo ali no dia a dia. E, obviamente, a adesão, o engajamento das pessoas quando você fala a mesma língua é totalmente diferente. Quando você precisa mudar um procedimento, quando você precisa descer uma regra nova por conta de uma situação de ataque ou de uma situação de um problema que está gerando muita reclamação em algum canal, aquilo faz mais sentido e você percebe as pessoas internalizando aquilo como vou me engajar porque está conectado com o propósito de fazer aquilo que o cliente está me pedindo ali na ponta. Exatamente. Uma coisa que eu sempre recomendo nas consultorias, nas empresas que a gente atende, nas mentorias, você já desceu, você já foi lá no seu call center? Né? Você falou com o operador? Porque ele tem informações riquíssimas da sua empresa que você não sabe. E aí eu faço sempre uma segunda recomendação. Você como diretor, CEO, stakeholders, senta uma manhã lá no call center, puxa a cadeirinha. E quando eu falo sentar, é sentar de verdade. É sentar na PA do operador e escutar a ligação e, se possível, atender 10 ligações. Você vai sentir na pele o que o consumidor precisa. Exatamente. E mostrar, né? Olha, o seu trabalho mostra isso. Olha quantas chamadas nós juntos atendemos. Olha o que o cliente está dizendo. Quando você compartilha e traz um pouco de detalhe estratégico para a base na operação, você fecha um ciclo de entendimento muito grande e, de novo, você garante esse engajamento com o propósito do que a marca, do que o serviço está se propondo ali naquele momento. Acho que a palavra-chave é esse engajamento com empatia e propósito. Esse tripé vai ser fundamental para fazer com que o consumidor sinta de fato que aquele atendimento está sendo diferenciado e que vai trazer também lucratividade para a empresa continuar crescendo, continuar investindo na experiência do cliente. Para investir na experiência do cliente, gente, eu falo, repito várias vezes, o investimento não é um custo, nunca foi um custo, mas ainda é um tabu isso. E como você visualiza a maturidade do mercado nesse ponto? Eu vejo que a gente ainda tem, né, vou dar uma visão bem particular do lado fornecedor. A gente ainda tem muita contratação por menor preço. Por quê? O volume é muito grande, a gente tem uma preocupação com custo, seja por tabu, seja porque na ponta do lápis está ali a cifra, esse ainda é um grande direcionador. O que eu vejo, né, num espaço de tempo, não consigo precisar quanto, mas um espaço de tempo é que os esforços, tanto de quem tem ali quem é dono do cliente, quanto também as empresas de BPO que seriamente vão contribuindo para esse desenvolvimento, vai ter uma redução drástica de volume que vai para o humano. Mas o que vai para o humano vai naturalmente precisar ser melhor valorizado, melhor remunerado, melhor recompensado, porque vai ser o momento da verdade toda vez que você precisar interagir com alguém que representa a sua marca. Exato. Que representa aquele momento que vai se tornar muito mais chave. Né? Há 15 anos atrás a gente ia no caixa eletrônico, parece muito tempo, mas não é também, né? Para pegar o comprovante que mostrava seu saldo. Hoje, na hora que você aperta no olhinho no aplicativo, por exemplo, de um app do banco, e ele não retorna ali, você já fica impaciente. Poxa, antes você tinha que pegar seu carro, ir até num caixa eletrônico e digitar. Porque a exigência do cliente muda de uma forma tão grande que tudo, naturalmente, que seja passível de automação, vai para um nível de digitalização. Independente da tecnologia, da camada e de qual agente vai proporcionar isso. Mas o humano, ele vai precisar ter vai vencer quem conseguir conectar com esse propósito, porque eu, como cliente, na hora que eu quero falar com alguém, eu espero, né, até por ser dessa área, que alguém esteja do lado de lá com todas as informações para me responder e para conversar comigo, não é para me atender. Exatamente. Então, eu acho que isso vai ser a grande tônica de agora para frente, com uma valorização muito mais disso, porque, lógico, vai ser um volume muito menor no humano, mas com muito mais valor agregado e com muito mais importância para o cliente na ponta final. Exatamente. E o consumidor, ele está procurando isso porque tem um fator que cada vez mais ele está exigindo e ele entendeu o valor que se chama tempo. O tempo hoje, o consumidor tem uma métrica diferente. A gente aprendeu a valorizar o tempo diferente nos últimos 2, 3 anos. Né? Antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, o consumidor mudou a relação dele com essa variável tempo. Hoje as pessoas não querem ficar e não acham normal perder 2 horas do dia para ir trabalhar e depois perder mais 2 horas do dia. São 4 horas do meu dia, 4 horas vezes 30 dias no mês. As pessoas começaram a ter essa relação diferente. E mesmo os tempos em que a gente precisa
consumo de conteúdo, o consumo de interação mudou. Então, hoje as pessoas e as empresas têm relação diferente com esse tempo. E os canais digitais, o atendimento precisa acompanhar tudo isso. Sem dúvida. E agora eu te convido às considerações finais, a quem está nos ouvindo ou nos assistindo, uma mensagem deixada aqui para os nossos ouvintes ou telespectadores do Marcelo. Legal. Mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade. É sempre muito bacana falar desse assunto, se deixar. A gente fala horas, né, a respeito disso. E dizer, né, e reforçar isso que eu acredito muito. Pensar no cliente como a gente gostaria de ser tratado, né? Tratar o cliente como a gente gostaria de ser tratado. Esse grau de empatia e trazer isso para a organização como algo que faz parte da cultura de servir o cliente, faz toda a diferença e, sem dúvida nenhuma, vai fazer muito mais nesse movimento de digitalização que a gente tem visto e de importância nas interações pessoa para pessoa, né? Sem considerar aí a questão de cliente e de quem está do outro lado da linha. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Foi uma honra te receber. Este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Hoje nós recebemos o Marcelo e nós vamos deixar todas as informações dele caso você deseje entrar em contato com o Marcelo pelo LinkedIn. E também vamos deixar as informações dos nossos 2 patrocinadores especiais, que é a NICE, líder de mercado em soluções de experiência e omnicanalidade, e também da DNK com soluções de URI e telecomunicações para transformar digitalmente a experiência de seu consumidor. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento e experiência do consumidor, responsável pelo Portal Customer, e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.